Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, se é a primeira vez que você está assistindo, meu nome é André Bujegas, seja muito bem-vindo, muito prazer, e eu estou aqui para falar do final de Mad Men. Cara, Mad Men é uma das maiores séries de todos os tempos. Falo isso sem titubear. O que você fez nessa quarentena? Eu te digo o que eu fiz na minha quarentena. Eu assisti Mad Men da primeira à última temporada. Eu nunca tinha assistido Mad Men. Assim, eu tinha assistido a primeira temporada em 2007, quando lançou. Acho que 2007, 2008, por ali. Saiu o box e eu assisti. Primeira temporada está... Cadê? Essa aqui. Eu assisti a primeira temporada quando saiu. E depois eu parei de assistir, não sei por que eu parei de assistir, mas nesses tempos aqui, eu tava com tanta série pra assistir. Cara, eu vou te falar um negócio real. Eu tenho tanta série pra assistir, mas tanta série pra assistir, que eu faço lista de série. Walking Dead, eu tô na temporada tal, episódio tal. Orange is the New Black, eu tô na temporada tal, episódio tal. Pra não me perder de tanta série que eu assisto. E tem muita série que eu assisto que eu falo, não é tão boa. E mesmo assim eu vou vendo. E Mad Men é uma que tava ali na minha lista pra eu assistir do começo. Eu falei, quer saber de um negócio? Eu vou assistir o Mad Men porque é uma série que minha mãe já tinha assistido, um monte de gente que eu conheço da minha família já tinha assistido e falaram, cara, é muito bom, assiste. Enfim, assisti e foi a melhor coisa que eu fiz na minha quarentena. Eu assisti da primeira à sétima temporada e puta que pariu, cara, sem titubear mesmo. É uma das melhores séries de todos os tempos, é muito boa a série, muito bem feita. Pega dos anos 60 a 1970 e mostra os maiores acontecimentos ali daquele período, a roupa, o figurino, o pensamento da época. Cara, a trama, como se desenvolve, é sensacional, sem sombra de dúvidas. Mas estou aqui para falar sobre o final da série, o meu entendimento do final da série. Se você não assistiu a série, então para de assistir o vídeo agora, vai assistir a série, porque a série é muito boa. Eu recomendo fortemente essa série aqui. Sem brincadeira, é uma das melhores séries de todos os tempos. Eu acho que eu já falei bastante isso nesse vídeo, né? Mas porque realmente é muito boa. Assim, pra você que já assistiu a série, agora vamos pro papo de quem já assistiu e vamos comentar. As 3 primeiras temporadas ali, que o Dom tá casado com a Beth, são fantásticas, são magníficas. As 3 primeiras temporadas são geniais. A quarta, a quinta e as sextas temporadas são boas, não são tão boas que nem as primeiras. E a sétima temporada realmente é uma temporada bem fraquinha, deixa a desejar. O Dom tá totalmente perdido. Bom, vamos dizer aqui, vamos começar pelo começo. A Beth trabalha muito, a atriz que faz a Beth trabalha muito, o ator que faz o Dom trabalha muito. As 3 primeiras temporadas eles estão casados. Quando eles se separam, e a quarta temporada ele vai ficar lá com a Megan, que era francesa, lá, a secretária dele e tal, já perde um pouco, assim, porque era tão legal ver o Dom com a Beth e tal, enfim. A série vai dando uma caída e tal. Aí o Dom sai da Sterling Cooper, junto com os outros sócios ali, junto com o Roger e tudo mais, o Pete, e formam ali uma outra empresa que depois vai ser incorporada por outra e tal. A quarta, quinta e sexta temporada vai indo, são boas temporadas. Mas a sétima, realmente, o Dom tá totalmente perdido ali. São episódios que, sabe, ficam meio perdidos. Talvez seja até a intenção do cara que escreveu a série ali, de fazer uma temporada totalmente perdida, cenas perdidas, sabe, episódios meio assim, que não tem nada a ver. Enfim, chegamos no último episódio, né? Então vamos lembrar aqui o que aconteceu no último episódio. O Dom, ele tava na McCann, né, que era aquela empresa de publicidade já, e ele tava se sentindo totalmente fora, porque era uma McCann gigante, e a forma que ele sempre trabalhou foi ele, uma equipe pequena de criadores ali, de equipe de criação e tal, e ele se vê num momento ruim da vida dele. Ele pega e sai pra aquela viagem e, não volta pra McCann. Enfim, no último episódio, o Dom ele tá num tipo de um retiro espiritual, numa rehab, numa reabilitação ali, e é isso que eu queria comentar desse final, né? O Dom ele pega, liga pra Peg no orelhão lá, e ele tá arrasado. A Peg sente isso daí e tal. E o pessoal dentro da empresa sempre fala assim, o Dom vai voltar. Só que o Dom tá totalmente perdido ali, a gente não sabe o que vai acontecer na série. Até o momento em que tem aquela reunião no final, como se fosse tipo um Alcoólatras Anônimos ali, que todo mundo fala o nome, compartilha as histórias e tal. E um cara vai lá e começa a falar sobre a vida dele, sobre o fato de ele não se sentir amado por outras pessoas. E o Dom começa a ouvir aquela história, e ele começa a se identificar com aquele cara que está contando aquela história e começa a chorar e abraça o cara
Então, esse momento é um momento importante que eu queria falar aqui pra vocês. Esse momento é um momento em que o personagem ele faz as pazes consigo mesmo. O Dom, desde o começo da história dele, ele é um cara que não foi um cara amado. A mãe do Dom, a gente sabe que foi uma prostituta que morreu durante o parto. Depois o Dom foi viver com o pai e com uma mulher. Depois o pai do Dom morre com um coice na cara de um cavalo. E o Dom é criado pela madrasta e pelo marido que casou com a madrasta e tal. Ele tem uma infância difícil. Enfim, ele sai de lá e ele nunca se sente um cara amado. Ele casa com a Beth, e a família da Beth, o pai da Beth falava, o Dom é um cara que não tem família. Enfim, o Dom acaba não contando pra Beth durante muito tempo o fato dele ter trocado o nome dele na guerra, toda aquela questão e tal. E a gente vai conhecendo o personagem e percebe que o Dom é um cara que não conhece o amor. Tanto é que tem um episódio que ele fala que ele teve filhos e ele não conseguia amar os filhos dele. Isso é uma coisa muito forte, assim. O Dom é um cara que não recebeu amor de pai e mãe, e ele, quando teve os próprios filhos, não é um cara que conseguia sentir amor pelos filhos. Com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo esse amor. Dá pra perceber com a Sally, e também um episódio que ele leva o filho dele no cinema pra assistir um filme e tal, e o filho dele faz um comentário, e o Dom começa a se sentir orgulhoso e tal. Então, o amor pra ele é uma coisa difícil. A Beth sente muito isso daí, a Megan também, que ele casa depois, sente muito isso daí. Então, enfim, a gente tem que ter essa característica do Dom. Ele é um cara que não consegue amar. Por mais que ele seja amado, ele não consegue amar. E é isso que o cara lá, naquela reunião, ele tava falando. O cara fala isso até, que ele faz até uma metáfora com a geladeira e tal, não sei o que, é muito boa essa parte. Mas enfim, o Dom não é um cara que consegue se sentir amado. Por mais que as pessoas amem ele, ele não consegue amar. O que me lembrou muito de um dos melhores filmes que eu já assisti, também é um clássico, tá entre os maiores filmes de todos os tempos, que chama Cidadão Kane. A moral do Cidadão Kane é mais ou menos essa. É um personagem que foi abandonado pela mãe no começo do filme, e aí é um cara que vai, começa a se desenvolver, consegue ficar muito, muito rico e se torna o cara mais rico do mundo. E no final do filme, do Cidadão Kane, pra quem já assistiu, você sabe que o que ele tá procurando é aquela placa lá de quando ele era criança, que ele andava na neve e tudo mais. Então, a questão do filme é... A pessoa pode ter todos os bens materiais, mas se ele não se sente amado, de nada daquilo vale. De nada vale todos os bens materiais se você não se sente amado pelo pai, pela mãe e tudo mais. O Dom no Mad Men mais ou menos tem a mesma relação do Cidadão Kane ali. É um cara que alcançou um grau profissional gigantesco, né? Se tornou sócio já da Sterling Cooper no começo. Depois, enfim, galgou. Se bem que na última temporada ele fica afastado, né? Tem isso que ele fica afastado do emprego, ele fica totalmente perdido. Mas ele volta e tudo mais. É um cara que conseguiu alcançar patrimonialmente tudo que ele queria. Mas emocionalmente é um cara quebrado. E nesse último episódio, quando ele tá nessa reunião, dá a entender ali pra gente que ele fez as pazes consigo mesmo. Quando ele viu aquele cara, ele pensou, porra, eu não sou o único cara na face da Terra que se sente assim. Enfim, e aí corta... para uma parte de meditação, que tá ali o Dom meditando ali no meio daquela colina, aquela coisa e tal, e a gente fala, meu, o Dom já era pra ter saído dali, mas parece que meio que ele gosta daquele programa de reabilitação e fica. A cena vai, até que a gente vê o Dom ali meditando e faz um barulho de ideia, como se tivesse acendido uma lâmpada. E aí corta pra aquela propaganda clássica da Coca-Cola, que, cara, eu fiquei arrepiado quando eu vi, eu não conhecia a propaganda, e me deu um efeito, assim, de quando eu ouvi aquela música, eu fiquei totalmente emocionado, e aí eles cortam, terminam a série depois daquela propaganda. Eu terminei pensando assim, puta que pariu, foi o melhor final de série que eu já assisti desde Família Soprano, desde os Sopranos. Depois eu fiquei fascinado de saber que o cara que escreveu o Mad Men também participou dos Sopranos, escrevendo o Soprano. E o diretor do Soprano, na época que ele terminou o Soprano, porque vocês sabem, né? O Soprano termina naquela cena que a gente não sabe o que aconteceu com o James Gandolfini lá, com o Tony, com todo mundo ali, a gente ficou sem saber. No Mad Men, acontece exatamente um final parecido com o Soprano, porque é um final brusco, assim. Tem a propaganda e depois da propaganda acaba. Não explica o que acontece com o Dom. Eu fiquei fascinado de saber que o cara que escreveu Mad Men trabalhou no Soprano, e quando o cara que escreveu o Soprano e fez o Soprano
terminou a série, ele comentou com o diretor, com o cara que criou o Mad Men e falou assim, meu, o que você acha desse final? Deu pra entender? E o cara que criou o Mad Men falou, eu saquei. E aí o cara do Soprano falou assim, bom, então é o suficiente. O que acontece é o seguinte, você vê que genial, né? O cara escrevia o Soprano e depois escrevia o Mad Men, isso é maravilhoso. Se não me engano, o Soprano acabou em 2007 e o Mad Men começa em 2007, então, meu Deus do céu, duas séries maravilhosas. Vamos falar então aqui do final. O final explicado. Se você não entendeu, pelo menos essa é a minha percepção. Depois eu comentei com algumas pessoas, eu acho que é basicamente isso daí. Bom, o Dom tá totalmente perdido. A gente sabe que ele tá na Macan e tudo mais. E aí ele tá tentando se encontrar, e aí ele tá lá meditando naquela colina e tudo mais. E aí dá aquele tam, e aí corta pra propaganda da Coca e acaba a série. O que dá a entender, e eu acho que é genial isso daí, porque não precisou mostrar mais nada pra você saber o que acontece com o Dom. Não precisou mostrar o que acontece depois da propaganda pra você saber o que acontece com o Dom. O que acontece é o seguinte, o Dom, ele se sente inspirado por aquele momento que ele tá passando de reabilitação e tudo aquilo ali, e ele tem a ideia ali de fazer a propaganda da Coca-Cola. E aí, o que dá a entender é que o Dom volta pra Macan, apresenta essa ideia pro time de criação lá, o pessoal gosta e eles decidem fazer a propaganda da Coca-Cola. Então, eu achei genial por causa disso. Acaba a propaganda e não precisa contar pra gente o Dom voltando pra Macan, apresentando a ideia que ele teve. Não, a gente sabe o que aconteceu. Porque a colina que o Dom tava e a colina da propaganda da Coca-Cola é a mesma coisa. O Dom, quando ele quer ir embora no último episódio, ele vai pra uma recepcionista e fala com uma recepcionista que tá com um cabelo de trancinha e uma fitinha vermelha no cabelo. E na propaganda da Coca-Cola aparece uma moça também com o cabelo assim de trancinha e uma fitinha vermelha. Então mostra realmente ali da onde o Dom tirou a ideia de fazer. Cara, eu achei magnífico isso daí. São coisas que você revendo o episódio você percebe. Bom, enfim, achei um dos finais mais emocionantes de série. Então a gente sabe o que acontece com o Dom. O Dom realmente ele tem, durante as temporadas, ele foi pra Miami, demorou pra voltar. Ele sempre viaja e demora pra voltar. O que dá a entender dessa vez, e a Peggy até fala, ele vai voltar. Ele realmente deve voltar, né? Volta e apresenta pro pessoal da Macan a propaganda da Coca-Cola. Enfim, eles fazem. Então a gente sabe que o Dom volta a ser publicitário e tudo mais. Imagine o reconhecimento que ele teve. Coisas interessantes aqui. Eu fiquei sabendo que o cara que escreveu o Mad Men, ele queria usar a propaganda da Coca-Cola, ele queria terminar a série com a propaganda da Coca-Cola já há um tempão. Desde a quarta temporada, ele estava tentando falar com a Coca-Cola para a Coca-Cola liberar o comercial, porque foi o comercial original que eles jogaram na série. E essa conversa demorou quarta temporada, quinta temporada, sexta temporada. Só na sétima temporada, parece que ele resolveu ali com a Coca e a Coca liberou a propaganda para ele usar no Mad Men. Mas parece que a Coca não sabia o que ia acontecer, como é que a propaganda ia ser colocada dentro do Mad Men. Essa é a questão. Então a Coca provavelmente deve ter ficado com medo de liberar a propaganda para ser colocada dentro da série. E no final das contas, foi uma tacada de gênio ali a Coca-Cola ter liberado pro Mad Men usar na série, porque, as pessoas assistiram o final de Mad Men, a Coca-Cola foi um dos assuntos mais falados durante aquele período ali que tinha lançado o episódio final. Foi uma baita propaganda pra Coca-Cola, né, ter aparecido na série daquela forma magnífica. Então isso é interessante. O cara que escreveu Mad Men desde a quarta temporada estava com essa ideia de terminar a série com a Coca-Cola. E graças a Deus que deu certo, né? Porque você imagina o Dom fazendo lá a meditação e aí acaba a série. Ia ser um dos piores de todos os tempos, os piores finais de todos os tempos. Graças a Deus que teve lá a propaganda lá no final e terminou desse jeito maravilhoso. Uma outra curiosidade que eu vi... Lembrei, tava editando o vídeo e lembrei o que eu ia falar pra vocês. Olha que genial, a Coca-Cola realmente fazia parte da Macan. Quem cuidava da Coca-Cola na época era a empresa Macan. Então, na verdade, a gente consegue imaginar e fantasiar que o Dom, na época, teria passado pro cara de verdade da Macan criar a propaganda da Coca-Cola. Esse era o trechinho que eu tinha esquecido. Realmente ali... Era a empresa Macan que estava cuidando da Coca-Cola, a empresa que o Dom estava trabalhando no final. Agora foi. Acho que era isso, na verdade, que eu tinha pra falar. Enfim, galera, é uma grande série.
Cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha quarentena, foi assistir Mad Men do começo ao fim. Fora de série. Fora de série. É uma série fora de série. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e falou!